Como, Deus? Como, Deus, você está me prometendo isso, Deus? Como você é empresário, Deus? Eu não sei nem cuidar da minha finança de casa. Como você é pai, se eu não sei nem amar. Como que eu vou cuidar de alguém se eu não sei nem perdoar? Nós temos amaldiçoado o nosso casamento. Peraí, Deus, a primeira coisa que está falando, você quer ter um casamento divino, um casamento abençoado por mim? Mude sua linguagem, começa a falar bem, começa a falar um novo nome, começa a chamar sua esposa de princesa. Começa a tratá-la como ela realmente merece. Como Cristo amou a igreja, assim deve você tratar. Meu querido, paz seja contigo, tudo bem com você? Estamos no capítulo 17 de Gênesis e estamos desvendando o coração do reino, o DNA da fé, dos nossos pais da fé. Abraão foi chamado por Deus quando tinha 76 anos de idade e ele desceu então para a sentido da Canaã até encontrar Canaã. E nessa caminhada ele foi para o Egito, teve as suas controvérsias ali no meio da história, mas passam-se 10 anos, agora com 86 anos, e nasce Ismael através de um fruto de uma tentativa de ajudar Deus a realizar a promessa dele, como se Deus precisasse de ajuda. Então nós aprendemos na aula passada, não precisa ajudar a Deus a realizar a promessa dele. Ele prometeu, ele é fiel para cumprir, ele vai cumprir. Basta você se preparar para receber o dia da promessa. E passa-se então de Ismael, do nascimento de Ismael, mais 13 anos, agora, não, mais 10 anos, agora com 23 anos de idade, 23 anos passado, 23 anos de espera. Ismael está com 13 anos de idade. Parece Deus a Abraão novamente. Abraão já está com 99 anos e fala ali com ele num diálogo maravilhoso, onde vamos estar repartindo por partes para buscar e trazer o máximo de Deus para nossas vidas. Ande na minha presença e tenha um coração puro. Ande na minha presença e tenha um coração puro. Tente visualizar Deus falando com você nesse momento, meu querido. Tenta analisar o que Deus está querendo me dizer com isso. E para você chegar a um consenso de resposta, um entendimento prático de que Deus está falando para você numa aplicação pessoal bíblica, responda para você mesmo. O que é e como é andar na presença de Deus? O que é ter um coração puro? Quando você encontrar essas respostas, você vai entender o que Deus está querendo dizer. E qual é o resultado de eu andar na presença dele e ter um coração puro? Para Abraão foi o seguinte: eu estabelecerei a minha aliança e aumentarei o seu número, Abraão. Qual é a aliança? A aliança, você vai ser pai de várias nações. Seu nome não será mais Abrão, mas sim Abraão, pai de nações. Pois eu, Deus, fiz de você pai de várias nações. Olha que interessante esse ponto aqui. Pois eu fiz, Deus, ele fez naquele momento. Ele estava declarado, já estava feito, Abraão já era. O futuro expresso hoje. A fé de Deus expressa em nossas vidas é exatamente assim. É o futuro que é revelado hoje. O futuro que é manifesto hoje. Deus falou para Abraão: Abraão, eu te fiz, você já é. Mas Abraão olhava para ele mesmo e não via filhos, não via nada. Mas ele tinha que crer de fato no que Deus estava dizendo, que Deus já tinha feito. E esta aliança vai ser uma aliança eterna. Pois o objetivo desta aliança eterna é ser Deus dos descendentes de Abraão até a eternidade. De eternidade em eternidade, para sempre. Para sempre. E o mais incrível é que essa aliança que Deus está falando aqui com Abraão, ela incluía os escravos nascidos ou comprados,
que não descendia dele. Ou seja, o evangelho, a marca, o plano, o sonho de Deus, não é para um povo exclusivo, quer dizer, é para todos aqueles que creem, é para todos aqueles que têm a marca, é para todos aqueles que assumem a marca de quem eles são em Deus. Isso é forte, isso é tremendo, isso é maravilhoso. E o ponto desta aliança ser realidade está na transmissão. No verso 9 do Gênesis 17, ali Deus dá essa declaração a Abraão: transmita de geração em geração, ou seja, todos devem ser circuncidados, todos devem carregar a marca, todos devem carregar essa transposição de geração em geração. Todos os escravos, todos os nascidos da casa, todos os comprados, todos que não descendem de você, todos aqueles que estão na mesma pegada de fé, estão aqueles que creem na mesma sintonia de fé. Todo homem que não deixar ser circuncidado, está lá escrito, leia lá depois do capítulo, todo homem que não deixar ser circuncidado, esse será eliminado, pois quebrou a minha aliança. Que declaração forte, que declaração forte. Então, o que nós temos que aprender aqui, o que nós temos que entender, que Deus está querendo falar nessa primeira parte aqui de Gênesis 17, que Deus ele tem um chamado, uma aliança, um pacto, de ser Deus de um povo que carrega uma marca. Essa marca se chama circuncisão. Aos judeus, os hebreus da descendência, linhagem sanguínea direta desde aquele tempo, eles tinham a circuncisão no prepúcio do pênis. Hoje, através de Cristo, a circuncisão mudou. Que o apóstolo Paulo ele fala isso lá em Romanos e em Colossenses também, a respeito da circuncisão. Tem pessoas que tinham o prepúcio circuncidado, tinha a marca dos judeus, tem a marca judaica no corpo, mas o coração não era circuncidado. O coração em si não é circuncidado. Em Deuteronômio 10, verso 6, Deus expressa o sentimento da verdadeira circuncisão, que é um coração circuncidado. Não adianta eu carregar uma marca expressa, externa, se a minha internidade, se o meu lado interno, se o Espírito que habita em mim, se a minha verdade interna é falsa, não é circuncisão. Então não adianta eu ser crente de terno e gravata, Bíblia grande no braço, externamente, se internamente eu ainda sou escravo do pecado, se eu ainda estou escravo da minha vontade, se eu ainda desejo discipulado, falando, mas deixa eu fazer isso ou aquilo. Não se apegue à graça barata, se apegue ao evangelho simples, obedeça ao chamado, à marca, à verdadeira circuncisão. E a pergunta que fica é: o que é a circuncisão para nós hoje? Segundo os versos que eu acabei de declarar, Deuteronômio 10, 6, Romanos 2, 28 e 29, Colossenses 2, 11, é o coração. O coração tem que ser circuncidado. E o coração circuncidado ele vai expressar os frutos desta árvore chamada circuncisão do coração. Que eu entendo que é o seguinte: o Espírito Santo agora habita em você. A circuncisão eu tenho o entendimento de que Deus habita em mim, então eu já não vivo mais para mim mesmo, mas é Cristo que vive em mim. E se é Cristo que vive em mim, a seiva da árvore, se eu estou enxertado na verdadeira videira, que é Cristo, na verdadeira árvore, na oliveira verdadeira, eu vou expressar o que a árvore realmente é. A seiva do tronco vai passar pelo galho que sou eu, e eu vou produzir o mesmo fruto que a árvore produz. Então eu vou estar expressando aquilo que Deus é em mim. Essa é a graça.
A graça fez isso conosco. A graça de Deus nos transforma. A graça de Deus nos muda. Sim, eu posso amar porque agora eu sou amor, porque o verdadeiro amor habita em mim. E o verdadeiro amor que é Deus é maior do que eu e Ele domina sobre mim. Porque eu me rendi totalmente, completamente a Ele. E Ele é o meu Deus. Esta é minha circuncisão nele. Minha transformação nele. Porque dele, para ele, são todas as coisas. E então, quais são as marcas que evidenciam Cristo em mim? Que eu estou circuncidado, que eu participo da aliança eterna de Deus, da salvação, que Ele é meu Deus. Amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. É quando eu consigo olhar para o próximo e vê-lo superior a mim mesmo. É quando eu consigo olhar para Deus e entender o chamado dele, não barganhar com ele para ter algo aqui ou algo ali. Quando eu me entrego à obediência, a cativeiro a Cristo por completo, porque Ele é meu tudo, Ele é minha essência, Ele é minha vida. Então, meu querido, busque de Deus encontrar a marca, a circuncisão, porque quando você tem um coração circuncidado nele, para ele, você ama o próximo, você honra seu marido, você honra sua esposa, você honra seus filhos, você honra a liderança, você não fala mal dos outros, você não vai apontar o dedo para político e amaldiçoá-los, ao contrário, você vai sim repreendê-los quando tiver oportunidade, mas você vai orar por eles, você vai honrar por todas as autoridades instituídas, porque é Deus que instituiu a autoridade. Você vai respeitar processos, você vai fazer igual Agar. Por mais que a sua liderança tenha ferido o coração, você vai aprender a se submeter, porque a graça é a marca de Cristo que está em você. Isso sim é andar na presença dEle, temendo e tremendo Ele. Por Ele, se pensa nele, que importa é Ele. Não há lugar de meio termo onde eu me sinta bem. Não sou pop, eu sou todo Cristo. Cristocêntrico. Jesus é a essência maior. E o coração puro vai ser expressado como bate o pulsar do coração do Pai dentro do teu coração. Circuncide o seu coração diante dele em temor e tremor. Ah, pastor, mas eu creio em Deus. Amém, meu querido. Os demônios também creem e tremem. Não basta você declarar. A circuncisão do coração é mais do que um vocábulo. É mais do que uma expressão falada. A circuncisão do coração é expressa em obediência a Cristo, amor a Cristo. E o melhor jeito de expressar seu amor a Cristo é conseguindo amar o próximo, perdoando, cuidando, zelando. Expresse a circuncisão de Cristo na sua vida, meu querido, em nome de Jesus. Do verso 15 em diante, agora começa a inclusão das duas partes, quando Sarai é incluída no assunto. Bem, para isso, vamos lembrar da aula passada, onde nós falamos um pouquinho sobre a inclusão. O homem, quando se casa com a mulher, eles se tornam um ser. Eles estão unidos num só corpo, não estão unidos em um ser diante de Deus. Ele enxerga os dois como um. Então a revelação de Deus, a promessa de Deus vai ser conhecida completamente quando as duas partes se comunicarem e se enxergarem. Porque quando eu enxergo somente o meu lado, aquilo que Deus falou comigo, e desprezo o que Deus tem falado deste lado, eu não tenho pegado a imagem, a mensagem completa de Deus. Agora, quando os dois se unem completamente e entendem que são um, a visão é única, o chamado, a direção de Deus, o caminho, o que Deus tem falado se completa nas duas partes, aí sim se entende o que Deus realmente está dizendo. Então, homem, você, marido, presta atenção no que Deus está falando aqui com Abraão. E Deus, ele fala assim com Abraão: quanto a Sarai, sua mulher, sim, sua mulher,
você deve chamá-la de não mais chamá-la de Sarai. Para de chamar ela de Sarai. Para de chamar ela com esse nome. Ela não vai ter mais esse nome. Seu nome a partir de agora será Sara, princesa. E darei um filho, nascido dela. Tá vendo, Abraão? A promessa que eu te fiz é com ela, Abraão. Não é com outras ou com outros meios, Abraão. É com ela. Então aqui Deus está fazendo Abraão entender, peraí, vocês dois são um. Estou falando com os dois são um. Quanto você, Abraão, olha para Sarai, ela é sua mulher. Vocês dois são um, Abraão. Para de chamar ela de Sarai. Assim como eu mudei o seu nome, eu estou mudando o nome dela para princesa. Ela é Sara agora. E eu vou dar um filho nascido dela. E ela será mãe de nações. Reis e povos vão sair dela, vão proceder dela. Neste momento que Deus está falando ali com Abraão, ele riu. Verso 17, ele riu. E ali ele pensou dentro do seu coração e declarou um filho gerado por um homem de 100 anos. Como isso é possível, Deus? Isso não encaixa na minha cabeça. E dentro desse pensamento ele fala assim para Deus, e Sara dará luz aos 90 anos. Esse é o pensamento que fez ele rir. Geralmente quando Deus fala conosco, a gente tem esse ponto que nos dá um medo, nos dá uma incerteza. Como Deus, eu vou ser pastor de uma grande igreja, pastor, nem sei nem falar. Como Deus você está me prometendo isso, Deus? Como você é empresário, Deus, eu não sei nem cuidar da minha finança de casa. Como você pai, se eu não sei nem amar, como que eu vou cuidar de alguém se eu não sei nem perdoar? Abraão ali, ele riu. Como pode um homem de 100 anos gerar filho, uma mulher, e Sara aos 90? Sabe uma coisa que eu acho incrível nesse verso 17? Que ele já chama Sarai de Sara. Ali naquele momento ele tem a obediência absoluta, é rápido, ele é direto nisso. Acho que a gente tem muito que aprender com Abraão nesse ponto. Naquele momento, Deus acabou de falar para ele, ela não é mais Sarai, agora ela é Sara. Ali ele também já fala, não, ela é minha princesa sim. A partir desse momento ele já mudou a linguagem. Às vezes o nosso casamento está indo por água abaixo, por quê? Porque a nossa linguagem não está sendo a linguagem de Deus. Puxa vida, isso é maravilhoso. Nosso casamento não está indo, por quê? Porque a gente tem falado uma linguagem mundana, demoníaca. Nós temos amaldiçoado o nosso casamento. Peraí, Deus, a primeira coisa que está falando, você quer ter um casamento divino, um casamento abençoado por mim? Mude sua linguagem, começa a falar bem, começa a falar um novo nome, começa a chamar sua esposa de princesa. Começa a tratá-la como ela realmente merece. Como Cristo amou a igreja, assim deve você tratar. E ali Abraão, então, ele expressa, ele conversa, ele volta a falar com Deus, ele para de pensar consigo mesmo e fala com Deus. Deus, então, que Ismael possa viver em sua presença. Que Ismael possa viver na tua presença, Deus. Ali, mas no mesmo instante, Deus já responde a Abraão. Quando Abraão fala isso, fala, não, Sarai vai gerar o seu filho. E o nome dele vai ser Isaque. Na minha versão pessoal, falando eu, Elias, no meu coração, Deus disse assim pra ele, eu tô fechado com ele, mano, tá ligado? Ei, Abraão, para de graça. Eu falei que vai ser nascido de Sara. Para de duvidar. Creia somente. Mas Ismael, ele vai ser abençoado sim. Tô fechado também com Ismael. Ele vai formar 12 príncipes, vai ser uma grande nação. Mas eu estou fechado com o que eu falei. E eu quero deixar uma pergunta muito importante agora. Por que não Ismael? Por que Deus não poderia fazer isso com Ismael? O que aconteceria se Deus permitisse que Ismael fosse a promessa neste momento? Se a bênção viesse por Ismael? Bem, a resposta é o seguinte. Se o plano de ajudar Deus funcionasse, Abraão provavelmente diria, o plano deu certo, Ismael agora é a nossa realidade, Ismael está abençoado, então não preciso depositar minha fé para gerar o meu querido Isaque. E hoje,
Como nós já tentamos muito fazer isso, a gente tenta, crente gosta de tentar ajudar Deus, nós estaríamos defendendo a tese que Deus precisa de ajuda para realizar a promessa. Que a promessa dele pode ter os nossos subterfúgios, nossos manuseios. Nós seríamos Deus naquele momento. O que aconteceria de fato é que a quebra ia acontecer de novo, ia ser aquilo que Satanás conseguiu fazer com Adão, ia ser reproduzido novamente na desobediência. Então por que Ismael não? Porque Deus, ele é maior. Porque Deus, ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Porque a palavra dele tem que ser maior. Porque é somente em Deus, por Deus, pela graça dele, que nós nos tornamos um com ele. Não pelos nossos subterfúgios. É ele quem circuncida o nosso coração. É ele quem transforma a nossa vida. É ele quem dá o chamado. É ele. É ele. Então, meu querido, se Deus tem te chamado, ouça o que ele está chamando. Não use seu subterfúgio. Não ache que o seu subterfúgio, com a sua ajuda, com a sua mãozinha, seu jeitinho brasileiro, vai conseguir dar um empurrãozinho para acelerar a bênção de Deus. Ao contrário, se entregue. E sobre o seu casamento, mude sua linguagem. Traz ela para junto de si. Vocês dois são um. A pergunta é: o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu que Abraão esperou 24 anos, 23 anos? O que aconteceu que em um ano a realidade da promessa se tornou ativa? O que aconteceu que nesse um ano as coisas aceleraram neste ponto? O que realmente mudou? Abraão já era crente, já estava em Betel, já vivia ali nos carvalhos de Mamré, já tinha experiência com Deus, já conhecia Deus, mas ele teve que esperar longo tempo para viver o sonho, para viver a realização da promessa. E o que aconteceu nesse DNA de fé que deu esse tiro rápido e realmente em um ano gerou tudo isso? O que aconteceu? Primeiro ponto: em seu coração ele creu e mudou a sua linguagem. Em seu coração ele creu. A partir do momento que ele creu, ele transformou, deixou a crença, a fé transformar o seu coração, a sua atitude. E começou a chamar Sara, não mais Sarai. Ele mudou a linguagem da sua casa. Ele trouxe Sara para junto. Agora eles estão juntos. Ele entendeu e começou a enxergar ela como a realidade da promessa. Ela é parte da promessa. Sem ela não tem como a promessa ser verdade. Então ele mudou a linguagem. Segundo ponto: fez no mesmo dia como Deus lhe disse. Obediência absoluta no momento. Deus acabou de conversar com Abraão ali, naquele momento ele já foi fazer o que Deus mandou. Naquele momento ele já foi fazer o que Deus mandou e já circuncidou o filho, já se circuncidou todos da casa. Ele não esperou. Deus falou com você, meu querido, não espere o dia bom chegar, é agora. A salvação te chama hoje. Hoje Jesus te chama, não amanhã. Amanhã não pertence a você. Vamos pensar um pouquinho? Primeira pergunta: qual é a promessa de Deus para minha vida? O que Deus me falou que eu creio? Aquilo que você sabe que não foi Deus que falou comigo isso. Por que você está esperando tanto tempo para a realização? E qual é o empecilho? O que está te impedindo de realizar isso? De viver isso? De experimentar isso? Qual é a ação que você tem que tomar? O que Deus mandou você fazer que você ainda não fez? Abraço, meu querido. Até o capítulo 18.